Bora, pessoal, para mais um podcast do esporte. Hoje o podcast eu queria falar um pouco dessa partida aí de quartas de final, São Paulo e São Bernardo, né? O São Paulo venceu por 4-1, aliás, um placar que se desenhou mais pro final do jogo, hein? Queria falar também dessa polêmica do Corinthians, da Taunza, né? Essa parceira, essa patrocinadora do Corinthians não pagou aí o último salário do Paulinho, né? Não repassou a grana do último salário do Paulinho. E eu também queria comentar brevemente sobre essa entrevista aí do Abel Ferreira, né? Que tá causando um rebuliço, um alvoroço aí na imprensa esportiva, né? Eu não vou comentar tudo, vou comentar apenas algumas coisas, até porque eu não vi tudo. Então eu quero assistir tudo, quero ver na íntegra, né? E aí a gente ia repercutir um pouco mais sobre o que ele falou, mas uma entrevista que foi muito bem elogiada de uma forma geral. Óbvio, críticas também apareceram em relação às coisas que foram faladas pelo Abel Ferreira, críticas sobre um endeusamento aí do treinador por alguns colegas aí da imprensa esportiva, por vários torcedores palmeirenses. Eu acho que isso aí não pode ser criticado, tá? O cara que fala, não pode endeusar, o torcedor do Palmeiras vai endeusar, assim como o torcedor do Flamengo endeusou o Jorge Jesus, né? Inclusive eu já faço aqui, puxo uma ponta já pra, né, Mauro César Pereira, o cara que eu gosto muito, fez publicação aí no Twitter, ele é um dos caras que endeusou o Jorge Jesus, né? O estilo de jogo de Jorge Jesus era outra coisa, era uma outra parada, tudo bem. Mas você não pode tirar o direito legítimo de um torcedor palmeirense endeusar o Abel Ferreira, né? É só para fazer uma ponta aqui. Claro que não foi direcionado, né? Não fez as suas críticas, eu acho natural. Acho que um, um, um comentarista esportivo, e ainda mais como Mauro César Pereira, é um cara que ele prefere criticar do que elogiar. E eu acho que não é na maldade. Eu acho que ele prefere criticar ao invés de elogiar justamente pensando no melhor, né? Para forçar o treinador, o clube a ser melhor. Mas aí também você não pode tirar de minimizar uma torcida por idolatrar um treinador, né? O treinador é o ídolo. É só esse ponto que eu queria fazer. Começar já pelo Abel Ferreira, a gente vai falar de São Paulo no final, tá? Esse assunto do Abel Ferreira, ele falou da questão do número 9, né? Diz que apoia a diretoria aí nessa busca pelo número 9. Diz que a gente já falou sobre isso ontem, né? Que a decisão aí sobre o, a renovação, né? Quem vai saber primeiro são os jogadores, né? Que eu já, pelo menos minha opinião, eu acho que ele vai renovar, mas não significa absolutamente nada, tá? Assim, só significa que se acabar o contrato e ele não tiver uma proposta de um grande da Europa, ele vai continuar. É apenas isso que significa uma multa rescisória mais alta, quem vier vai ter que tirar ele e tudo mais. Aí eu já repercuti um pouco disso no podcast de ontem. Então, acho que, meu, o que transpareceu em alguns pontos que eu vi. Eu repito, eu quero fazer um outro podcast porque eu quero ver isso na íntegra. Transpareceu um cara que está em plena sintonia com a direção e com os jogadores. É o clube que vive o cenário perfeito. Perfeito, sim. Se a gente pegar, e eu não estou dizendo que o Palmeiras está melhor que o Flamengo, que o Palmeiras está melhor que o Galo, de forma alguma. Mas assim, essa sinergia de treinador, torcida, jogador e gestão, esses quatro pilares, todos eles estão muito bem integrados, eles estão muito, cara, eles estão muito num ambiente, numa simbiose que mantém o Palmeiras nessa situação onde está. O Palmeiras não precisa contratar jogadores de peso, jogadores de nome no mercado. O Palmeiras não precisa sair de forma desvairada e desesperada atrás desse camisa 9. Não precisa, pelo momento. Agora sim, se a gente for pensar numa projeção de uma nova temporada, de um Palmeiras que pode ganhar uma Libertadores, que aí vai voltar a disputar o Mundial, esse cara é necessário. Esse cara é necessário. E aí não adianta trazer esse cara no final da temporada. Agora, assim, que precisa e que vai acontecer, eu imagino que sim. O Palmeiras não tem pressa. O Abel Ferreira transpareceu. E de novo aqui, tá? Para quem teve outra interpretação, pode deixar o comentário aí embaixo, me corrijam. Mas o que transpareceu é que ele está de acordo com essa política, com essa visão da presidente do Palmeiras de que vamos priorizar, né? Não vamos fazer loucura, vamos priorizar primeiro o que está aqui dentro. Então a gente tem uma receita,
Agora essa receita vai aumentar, porque, né, liberou a torcida, 100% de torcedores e tudo mais. Essa receita naturalmente vai aumentar. A gente vai manter a casa em ordem, a gente vai pagar todo mundo, a gente vai pagar as dívidas que a gente tem, e aí a gente vai contratar, né, um nome, enfim, que seja um nome super conhecido, que não seja, que tenha o aval, que tenha a benção, obviamente, do Abel Ferreira, mas isso vai acontecer com o tempo, né? O estádio Casa Cheia vai começar a acontecer agora. E essa receita vai ser fundamental, imagino eu, vai ser fundamental para o Palmeiras conseguir aí trazer esse tão falado camisa nova. Porque o que o Abel falou, ele comentou, né? De vários perfis de centroavantes, né? Se eu não me engano, ele cita que tem 3 tipos de centroavante e ele quer ter à disposição dele esses 3 tipos de centroavante. O Rony tem um perfil, o Davidson Navarro tem outro perfil. Então ele quer ter diferentes perfis para que ele consiga variações táticas. E a gente já falou aqui no podcast a permanência. E eu falei assim, eu condicionei a permanência do Abel Ferreira com reforços. Que eu acho que não necessariamente ele não vai condicionar isso à permanência dele, porque ele já deixou claro que prefere muito mais que o clube mantenha o salário de todo mundo em dia, e de novo, não é só de jogadores, tá? É de comissão técnica, é de todo o staff, todas as pessoas, de todos os funcionários que giram em torno do futebol, né? E não só do futebol, que vai além do futebol, né? Pô, que querendo ou não, o Palmeiras, né, não é só futebol. O Palmeiras é um clube multiesportivo, né? Mas óbvio que ele tá vendo só o futebol, mas pro Palmeiras em si, né, todo esse trabalho feito no futebol se propaga de uma forma geral, né? Mas óbvio que o foco dele, eu tô extrapolando aqui, o foco do Abel é o futebol, né? Então ele quer que todo mundo que todo mundo que está em volta do futebol, dos jogadores, a galera da rouparia, o pessoal da limpeza, o pessoal que cuida da manutenção do vestiário, o pessoal da cozinha, enfim, todas essas pessoas que elas estejam com o salário em dia. E ele prefere que isso aconteça ao invés de fazer uma loucura e trazer um cara, né, um centroavante. Então, eu acho que essa condicionante aí para renovar não vai ter. Óbvio que ele quer, e ele cita isso, que ele quer ter diferentes perfis. Para ele é fundamental, para que ele continue tendo variações táticas, para que ele não seja óbvio para um adversário, né? Para que um adversário não faça, Palmeiras vai jogar sempre assim. Como vinha acontecendo. Palmeiras vai fazer um gol e vai recuar. Palmeiras vai fazer um gol e vai recuar. Isso já mudou, né? Isso foi tão falado que o Abel Ferreira mudou na Recopa contra o Atlético Paranaense. Ele mudou contra o Santos, apesar de que o Santos tinha um jogador a menos, então era um outro cenário, mas mudou. Ele mudou contra o Corinthians, fez o gol e continuou tendo intensidade, apesar do Corinthians ter um pouco mais a bola. Então ele é um cara que ele tá mudando o perfil. Ele tá mudando o jeito de jogar, né? E para que ele mude de forma efetiva e continue sendo eficiente, tendo futebol de resultado, ele precisa de variações e ele precisa de novas peças. Eu acho que esse camisa nova vai vir. O Navarro, assim, eu vejo muita gente criticar o Navarro e eu também o critico, porque eu não... Cara, assim, pelo que a gente viu, eu não vejo qualidade nele. Mas em algum programa esportivo, alguém comentou, se eu não me engano, foi o Edmundo no Jogo Aberto. Ele falou, o Navarro ainda não jogou com Rafael Veiga e Dudu, né? Então ele é um cara que, tecnicamente, ele tem que se aprimorar e o Abel Ferreira já falou isso. O Abel Ferreira já falou isso. Tem que ter paciência, ele precisa evoluir, ele precisa melhorar. Então, tecnicamente, a gente imagina que tudo isso está dentro do previsto, está dentro do papel. Agora, o gol dele não saiu, por quê? Porque ele sempre joga com um time reserva que, tecnicamente, é muito pior que o time titular, né? Vamos ser sinceros aqui. É muito pior. Então, a partir do momento que ele jogue com o Dudu, com o Rafael Veiga, com o Gustavo Scarpa, de repente ele consiga fazer o primeiro gol com a camisa do Palmeiras. De repente sim, eu acredito que sim. E o Navarro, eu tenho a sensação de que ele é aquele jogador que depois de que ele fizer o primeiro gol com a camisa do Palmeiras, aí a coisa vai engrenar. Não que ele vai fazer um caminhão de gols, mas ele não vai perder a quantidade de gols que ele vem perdendo. É nervosismo, né? É ansiedade de fazer o primeiro gol, perder um pênalti já, displicente, né? Perder um pênalti, culpa dele, displicência dele, poderia ter feito.
Mas ele, pra mim, é um cara que quando ele abrir a porteira, aí as coisas vão acontecer naturalmente. Que ele vai melhorar, ele vai melhorar. O Abel Ferreira já falou isso. Ele vai melhorar, mas ele é ele tá muito nervoso. Que ele tem uma alimentação técnica, isso ele tem também, mas ele também mostra muito nervosismo. Decisões erradas, decisões precipitadas. Então acho que isso vai acontecer. Ele pode ser o camisa 9 que o Palmeiras precisa, mas não é para agora. Assim, pelo menos para mim, na minha concepção, até pelo que ele vem apresentando, é para pelo menos 2 temporadas. E o Palmeiras precisa de um cara como esse para agora, né? Então eu vou, repito, eu vou tentar ver na íntegra essa entrevista. Talvez vai ficar até para semana que vem. Talvez eu tenha que tirar o final de semana para ver isso, para a gente falar um pouco mais, porque tá gerando um rebuliço, né? E repito, muita gente elogiando, mas muita gente criticando também essa postura de endeusamento que estão colocando o Abel Ferreira num pedestal que está incomodando algumas pessoas. Eu falei, cara, assim, você criticar a parte da imprensa, ok. Né? Eu acho que a imprensa tá lá para elogiar, obviamente tem que ser elogiado, e criticar. E você colocar um treinador num pedestal, calma, né? Eu acho que a imprensa tem esse papel também, de ter essa, cara, de colocar o cara na linha, né? Porque se você endeusar, é capaz de subir na cabeça do treinador. Então, cara, mantém sob rédea curta, né? Para que não suba. Agora, parte do torcedor endeusar o treinador, o torcedor endeusa jogadores, né? Ele é um ídolo. O Abel Ferreira, ele é um ídolo palmeirense. E o torcedor endeusá-lo, eu acho que não tem problema nenhum. É o direito legítimo da torcida, só isso que eu queria falar. Agora, acho que cabe, né? Assim, você fazer uma crítica aos colegas da imprensa esportiva. Acho que cabe, né? Porque eu repito, eu acho que assim, você tem que elogiar o que tem que elogiar, óbvio. Mas você também tem que manter a crítica, tem que manter sob rédea curta, né? Sempre. Para que isso não suba a cabeça do treinador. O Abel Ferreira, óbvio, não parece ser um cara que tem essa vaidade, mas todo mundo é ser humano, né? Você sente uma satisfação de, poxa, os caras estão me elogiando, tá, caraca, né? Isso pode atrapalhar. Um jogo ou outro, um dia ou outro, isso pode atrapalhar o rendimento do cara, né? Então, tem dessas coisas. Com algumas coisas eu concordo, com outras não tanto, mas vamos seguir, tá? Vamos falar desse caso do, do Corinthians, da Townsend, que não repassou aí a grana do, do salário do Paulinho, né? Do último salário do Paulinho. Eu podia ter comentado isso ontem, eu não quis comentar isso ontem porque eu preferi esperar um dia a mais para ver se eles iam pagar. Porque assim, de repente foi um erro, aconteceu alguma coisa, gestões conversam e eles repassam. E ao que parece não saiu nenhuma notícia sobre. Ao que parece eles não repassaram essa grana ainda. Por isso que agora eu vou gravar, vou falar sobre isso, porque o Paulinho, ele foi contratado pelo Corinthians sobre esse, né, na época que foi anunciado, houve muito bafafá, houve muita crítica, houve muita repercussão, principalmente em torno das finanças do Corinthians. E o Corinthians fez questão de falar, uma parceira vai pagar. O nome não tinha sido anunciado na época, né? Mas o que foi falado, uma parceira vai pagar. E aí, quando o Paulinho chegou com o caminhão ali, né? Tava com a logomarca da empresa, da Tausa, enfim, houve do Ilho tirou foto com o presidente da empresa e tudo mais. Não sei se é o presidente, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Aí houve toda uma ação de marketing, tudo bonito, os primeiros salários foram pagos e agora aconteceu isso. A gente já, não só eu, tá? Não só eu aqui no podcast, mas outros repórteres, outros jornalistas já levantaram uma certa preocupação quando foi anunciado esse nome milagroso, né? Essa empresa milagrosa que apareceu do nada, pagando 100% do salário do Paulinho, querendo trazer um Cavani, querendo trazer um Luis Soares, né? Quando apareceu esse nome milagroso, muita gente, e eu também falei aqui, a gente levantou uma preocupação. Porque assim, cara, que empresa, né, surgiu do nada, vai pagar tudo isso, todo esse caminhão de grana e assim, os caras vão ficar até o final. Até aí, não tem problema nenhum. Agora sim, a preocupação que a gente tinha, esses caras vão ficar até o final?
Esses caras vão de fato pagar até o final do contrato desse jogador no caso que é o Paulinho, porque Cavani e Suárez não vieram, né? Eles vão pagar integralmente? E aí houve um boato, né, de que o Duílio, não sei se isso é verdade ou não, de que o Duílio falou que não, toda a grana do salário do Paulinho já foi repassada ao Corinthians. Toda essa grana já foi repassada para o Corinthians, então tá seguro. E aí agora aparece essa notícia então aparentemente isso está sendo pago mensal, os caras já não pagaram, passou um dia já, não tem notícia de que esse repasse aconteceu. A gente já falou aqui, o agronegócio é um dos segmentos, né, que está sendo mais afetados por essa guerra na Ucrânia. E me preocupa muito, assim, se isso vai acontecer, se isso não vai acontecer. Eu peguei uma notícia aqui do portal Sou Timão, e o portal Sou Timão coloca aqui, noticia que essa empresa tem outros processos em andamento, de outras dívidas. Tá? Então, aí começam a aparecer as coisas. Aí começam a pingar as coisas, o Corinthians já foi rápido, falou, ó, pagamos o salário do Paulinho. Tudo bem, tá tudo certo. A questão dos salários está em dia. Agora, até quando o Corinthians vai pagar o salário do Paulinho? Porque isso não estava previsto em orçamento. Não estava. Assim, não adianta querer falar que não, isso estava previsto, né? Isso não estava previsto. Não estava, pelo menos não a longo prazo. A curto prazo, óbvio, né? Que você tem que garantir. Se de repente. E aí isso me traz para aquele pensamento para aquela ideia que eu já tinha, porque assim, as pessoas estão falando, o Corinthians tem que ir atrás. O Corinthians tem que tirar satisfação. Tem que pegar o contrato e falar, o contrato tá aqui. E eu não acho que teve contrato nenhum, tá? Eu acho que eu peço que me corrijam. Não há detalhes desse contrato, diz que é confidencial. E assim, tá? Eu imagino, eu já falei aqui, lá atrás, quando foi falar dessa empresa. E eu vou falar de novo. Eu não acho que tem cláusula nenhuma, de multa nenhuma. Porque aparece uma empresa querendo dar dinheiro, o que você vai fazer? Você vai aceitar. Você não vai colocar condição, se você não pagar, você me deve isso. Você não vai colocar condição. E quem que é louco de fazer isso? Do Willian não ia fazer isso. Cara, os caras estão vindo aqui querendo pagar o salário do Paulo. Quem sou eu, cara? Eu sou besta. Eu vou aceitar. Desde que desde que o Corinthians não perca dinheiro com isso, a gente aceita. E eu acho que foi meio assim. Né? Precisava da grana. Os caras chegaram, oferecendo um caminhão de dinheiro. A gente vai aceitar. Aí a gente vê, por exemplo, o Neto, o craque Neto no Donos da Bola falando, pô, tem que pegar o advogado e ir lá, né, entrar na justiça, se for preciso, e cobrar o que os caras devem, por contrato. Que eu acho que não tem absolutamente nada. Não adianta a gente viver no mundo da lua. A gente viver no mundo do unicórnio, né? Não adianta a gente viver nesse mundo da ilusão, do conto de fadas, né, de um cordel encantado. Não adianta. Não adianta. E eu falei aqui, quando o Corinthians anunciou essas contratações recentes, eu falei, cara, eu tô ficando muito preocupado com a questão financeira. Eu tô ficando muito preocupado, porque eu sempre tinha na minha cabeça essa ideia da Taunsa, né? De que eles poderiam sair a qualquer momento. Eu sempre tive isso na minha cabeça, assim. Apesar de falar só uma vez, eu sempre tive isso. Agora é fácil falar, né? Falar, depois que os caras atrasam é fácil falar. Não mas eu sempre tive isso na cabeça, cara, essa preocupação de que o futuro do Corinthians financeiramente é muito nebuloso, cara. E não adianta. E aí eu só lamento, tá? Infelizmente, já falei, comentei mais de uma vez aqui. Eu sou muito fã do craque Neto, mas eu não sei o que ele tem com o Duílio. Ele, antes da gestão do Duílio, até por não ter simpatia com o Andrés, ele sempre criticou a questão financeira do Corinthians. Ele sempre foi incisivo. Ele sempre foi muito direto ao falar dos problemas financeiros do Corinthians. O Duílio chegou, os problemas continuam e agora ele defende com unhas e dentes. Se você falar da dívida do Corinthians, ele vai falar, e o Palmeiras que deve 100 milhões para Crefisa? E o Galo que tem 1 bilhão de... Cara, o problema é dos outros, cara. Você que tá preocupado com o seu. É a mesma coisa, você compra um apartamento e deixa de pagar um mês. A dívida é sua, cara. Não adianta você ficar olhando para a dívida do cara do lado, do vizinho do lado. A dívida é sua.
E você deixar de falar sobre isso é um problema, cara. Porque assim, o Corinthians não divulga os balancetes, como o Duílio fez questão de falar no começo do ano. O Corinthians não divulga mensalmente. E um dos poucos caras que tem essas informações privilegiadas e que sempre falava era o Neto. E agora ele não fala mais. Eu não sei o que ele tem com o Duílio. Ele sempre fala que ama o Duílio. E ele tá passando pano, tá fazendo vista grossa. E infelizmente a gente tem pouca informação sobre isso. E agora me preocupa, porque assim, os problemas estão escancarados, tá? Os problemas estão escancarados e está ficando pior. O cenário, a perspectiva, ela é muito nebulosa e está ficando cada vez pior. E um dos poucos caras que tinham a informação e a coragem de ir falar no microfone, agora também não querem falar mais. Prefere ficar falando do problema dos outros. O Palmeiras pagar 100 milhões para que fiz, isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Eu não sei por que ele se prende a esse fator. Isso aí não é absolutamente nada. Se o Palmeiras deixar de pagar essa dívida, dobrar, esse problema também continua significando absolutamente nada. A dívida que o Flamengo tem com o Banco Central, isso aí não é nada. A dívida de 1 bilhão do Galo é outra história. Aí beleza, você quer falar, fala, mas você tem que falar do Corinthians também, a dívida de quase 1 bilhão do Corinthians. Ah, mas o São Paulo deve 600 milhões. Cara, assim, problema. Assim, você tem que estar preocupado com isso, você tem que falar do seu time de coração, cara. A dívida é 1 bilhão mais estádio. Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? Por isso que eu fico triste, cara. Eu fico muito triste. Porque assim, é dever da imprensa, e ele faz parte da imprensa, o dever da imprensa é informar. Não é ficar procurando defeito nos outros, é informar. E aí houve até no último, no Donos da Bola de anteontem, se não me engano, teve até uma discussão. Ele, o Veloso, o Maravilha, que ele defendendo com unhas e dentes o Corinthians. Então, assim, eu fico muito triste porque, assim, os problemas estão escancarados. Os problemas estão escancarados. E as pessoas que deveriam falar sobre isso não querem falar. Ah, vocês só querem falar do Corinthians. Tudo vocês querem falar. Óbvio que a gente quer falar do Corinthians. É a maior, é a segunda maior ou a maior. Pô, aí eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas com certeza é a maior de São Paulo. É a maior torcida de São Paulo. Uma das maiores do Brasil, se não a maior do Brasil. É óbvio que todo mundo vai falar do Corinthians. É óbvio. Isso é muito óbvio. E tem que ser falado. É um clube de massa. É, repito, uma das maiores, a segunda maior, se não a maior torcida do Brasil. Porque falam que a do Flamengo... tem a brincadeira de que a do Flamengo é terceirizada, né? Peço perdão ao torcedor rubro-negro, mas tem muito disso também, né? Torcedor que torce, eu vou torcer pro Manaus, mas como o Manaus não tá na primeira divisão, eu vou escolher outro clube pra torcer, que aí as pessoas escolhem o Flamengo, né? Ou outro time. Mas o Flamengo tem muitos torcedores assim. E aí que se fala, e aí eu não sei, pô, tem que fazer um censo, tem que fazer uma pesquisa de fato, o Datafolha tem que ir lá e fazer uma pesquisa mesmo, pra ver se para confirmar a veracidade desse fato, né? Eu tô falando só dessa brincadeira aqui, por isso que eu não quero me indispor com torcedores corintianos e rubro-negros, por isso que eu falo, a segunda maior, se não a maior do Brasil, e por isso que tem que ser falado, por isso que essa dívida tem que ser falada, não é falar, por que você não fala do problema do Galo? Por que você não fala da dívida do Palmeiras com a Crefisa? Por que você não fala da dívida de mais de 500 milhões do São Paulo? Porque, olha a diferença, cara. Sim, diferença, não tô falando de história, não tô falando de título, a diferença de torcida. Torcida de massa. Então sempre que, se o Flamengo tivesse com uma dívida de 1 bilhão, ninguém ia parar de falar do Flamengo também. É esse o ponto. Então não adianta você falar, pô, só quer falar do Corinthians. Óbvio que só vai falar do Corinthians, porque parece que já tinha um problema gigantesco e parece que tudo isso está sendo ignorado. Tá passando o rodo tá jogando tudo isso pra... Sabe o que tá aparecendo? E assim, eu elogiei a gestão do Ilho. Assim, que ele falou, né, que a dívida se manteve, mesmo fazendo grandes contratações, ele enxugou a folha salarial, dispensou vários jogadores, ele fez o que era para ser feito, que todo mundo ia falando, que os jogadores, o Corinthians tem um monte de jogador que não tá jogando e só tá consumindo grana. Ele fez o que precisava ser feito, trouxe reforços de peso, até aí tudo legal, mas o que tá parecendo é que ele vai ser mais do mesmo. Ele tá jogando um monte de dívida para baixo do tapete e quem vai pegar é o próximo gestão. É o que tá aparecendo. Nesse momento é o que tá aparecendo.
E aí me preocupa, porque das poucas pessoas que tinham a informação e a coragem de ir no microfone e escancarar todos os problemas, agora prefere dizer que ama o presidente, agora prefere defender o Corinthians, ficar apontando os defeitos dos outros. É triste, cara, assim. E eu sou fãzaço do cara. Sou fãzaço, mas é triste. É triste porque agora a gente nunca vai saber o que tá acontecendo. A gente vai ter que ir de um portal pro outro, ver qual que é qual que é a coisa, qual que é a informação. E ele vai questionar a informação. Quem que falou isso? Qual que é o jornalista que falou isso? Que ligação que ele tem com o Corinthians? Né? Ele prefere ficar questionando uma informação ao invés de, cara, de falar dos problemas. Isso é um problema. Isso é um problema. A gente querer esconder o nosso problema falando, quem que falou isso? O fulano tá com depressão. Mas quem que falou isso? Ele passou no médico? Que médico? Esse médico tem CRM? Parece que é isso, né? Parece que é isso. Suzane Biles tá. A menina a mulher da ginástica olímpica, né? Falou que tá com depressão. Tá, mas quem falou que ela tá com depressão? Que médico? Qual que é esse médico aí? Onde que ele atua? Em que estado? Qual que é o CRM dele? Onde que ele se formou? Você vai até o final para saber se o cara tem qualidade para falar que a cidadã tem depressão. É tipo isso, né? Não que ele fez isso, óbvio. Mas parece que é isso. Sim, é só uma analogia, né, que eu tô fazendo. Cara, assim, é triste demais, velho. Assim, eu lamento muito, tá? Lamento muito. E a perspectiva para mim ela é absolutamente negativa. E o fato de falar aqui não me alegra. Eu sempre falei e vou continuar falando isso. Falar sobre isso não me alegra, porque para mim o Corinthians neste momento com o elenco que tem é a quarta força do futebol brasileiro hoje. Quarta força. Se não, a quarta força não, tá entre as quatro forças, isso, pronto. Senão vai achar que eu tô minimizando. Não, não é isso. Eu acho que o Corinthians tá tinha uma tríade, né? Tinha uma trinca de forças, né? Dividia o Palmeiras, o Galo e o Flamengo. Agora tem quatro times que vão brigar por tudo e que são favoritos por tudo. E o Corinthians para mim tá nesse bolo. Por isso que é triste falar isso, que a perspectiva é negativa e que o cenário é absolutamente nebuloso, ainda mais com essa informação agora que a gente teve da Taunza, tá? Vamos seguir agora a falar de São Paulo, hein? O São Paulo venceu o São Bernardo por 4-1 nas quartas de final aí do Campeonato Paulista, avança para a semifinal. Tá um placar muito importante para o São Paulo, porque agora o São Paulo obriga o Corinthians a... Obriga o Corinthians não, né? Mas não obriga nada. Mas assim, o Corinthians agora tem que fazer 2 gols pelo menos de diferença para fazer essa partida na Neoquímica, tá? Ou o Corinthians tem que vencer por fazer 4 gols e vencer tipo 4-3, 4-2, tem que fazer muito gol, que eu acho difícil. Não pela qualidade do elenco, mas pelo que a gente viu nas últimas partidas. Porque você fazer 5 gols na Ponte Preta é uma coisa. Isso é uma história. Agora é semifinal de Campeonato Paulista. Não é time que tá ali por acaso, não é time que caiu de balão, é o Guarani. Tá? Apesar do Corinthians eu achar que tá no melhor momento, que tem o melhor elenco, tem tudo isso. Apesar do treinador também ter pouco tempo de trabalho, eu acho difícil que o Corinthians faça 4 gols no Guarani, tá? Acho difícil. O Corinthians só precisa fazer 2 gols diferentes. Então vencer de 2-0 eu acho isso totalmente possível. Mas você tem no adversário que vai entrar para se defender. O São Paulo sofreu. É só ver o placar, ele não demonstra o que foi a partida. O quanto o São Paulo sofreu para abrir o placar. O São Paulo dominou o primeiro tempo. O São Paulo teve um caminhão de oportunidades e não conseguia pôr a bola para a rede. O goleiro do São Bernardo, o Alex Alves, estava fazendo um grande jogo. E o São Bernardo saiu na frente. O Davó, né, ex-Corinthians, ele fez o primeiro gol num erro do Reinaldo, ele fez o primeiro gol. O São Bernardo tomava pressão ainda, o goleiro vivia uma noite mágica, só que aí veio a queda, né, do São Bernardo, uma expulsão desnecessária do Paulinho Mocelin, partida absolutamente controlada, não, tá passando muito sufoco, é verdade, mas até então, normal, desde o primeiro tempo estava acontecendo isso e o time estava se segurando, com 1 a menos, você tomando perigo o jogo inteiro, com 11 jogadores, com 10, aí não tem como. Aí o São Paulo abriu a porteira. Quando fez o primeiro já deu aquele alívio, já começa a recuperar com confiança. Quando se faz o segundo,
o time do São Bernardo, moralmente, você já vê que desmonta. Você vê na expressão dos caras que agora acabou. Agora não tem mais o que fazer. Né? Não é um milagre. Não vai acontecer um milagre agora que a gente vai começar a atacar o São Paulo. Nós atacamos o São Paulo o jogo inteiro. Com um a menos é que isso não vai acontecer. E não aconteceu. E o São Paulo encontrou na base, né, nos garotos de Cotia, a solução para os seus problemas, pelo menos nessa partida. Né? Cotia resolveu. Né? E aí a gente tá de destaque aí, né? O Marquinhos, que fez gol, o Pablo Maia, o Wellington fez boa atuação, Rodrigo Nestor também fez gol. Então o São Paulo encontra na base a solução para os seus problemas e o Rogério Ceni mostra que o trabalho está em franca ascensão. Mostra que é um cara que veio para ficar, é um cara que arrumou a casa, que arrumou o time do São Paulo, que arrumou o perfil desse time do São Paulo, né? Porque era um time pouco combativo, pouco reativo, assim. O São Paulo tomava gol, você não via poder de reação, você não via fogo no olho, você não via fome de bola para virar uma partida, para ganhar uma partida de virada, você não via. Você não viu. O São Paulo perdia um jogo, para eles era normal, né? Inclusive foi uma das cobranças do Rogério Ceni. Precisamos de jogadores que não gostem de perder, que sintam dor, que o cara que vai enjoado, para cara que vai injuriado, para que vai ficar doente de raiva quando perder uma partida. Era isso, assim. Não foi com essas palavras, obviamente, mas é isso. Isso faltou no São Paulo ao longo dos últimos anos. São Paulo foi atrás de jogadores, mas também foi atrás de um treinador que também se indignou com tudo que estava acontecendo internamente, com tudo que ele via acontecendo no departamento médico, dentro do próprio elenco. E aí a torcida bancou, ele ganhou sequência e agora ele põe a casa em ordem. Eu acho que o São Paulo já está com a casa em ordem. Daí para disputar o Paulista é uma coisa. Eu acho que São Paulo defende sim, defende não, mas tem totais condições de defender o título paulista. Pensar em Copa do Brasil, pensar em Campeonato Brasileiro, aí é outra história. Aí é o que eu sempre falei. O torcedor tem que ter um pouco de calma, não dá para emocionar, não dá para se iludir. O Campeonato Paulista é uma realidade. E a partir dessa realidade, aí sim, trabalhar dentro da sua realidade, que é o quê? De repente buscar uma Libertadores, uma classificação para Libertadores. É isso. E o mais longe possível na Copa do Brasil. Porque depois ficar sonhando, vamos ganhar a Copa do Brasil. Aí vai quebrar a cara, hein? Aí o tombo é doído. Então é melhor trabalhar em cima da realidade, apesar da empolgação, trabalhar em cima da realidade, de acordo com a sua realidade, tá? E aí aos poucos você ir se ajeitando, se reforçando, melhorando. De repente não precisa nem se reforçar. São Paulo encontra na base a solução dos seus problemas. De repente seja isso. De repente seja o que o São Paulo precisava. Uma mescla de juventude e experiência. E isso torna o time do São Paulo muito forte. Agora, para chegar na final, a gente vai ter que esperar até quinta-feira. Porque o São Paulo fez Cara, assim, eu não imaginava que o São Paulo pudesse fazer 4 gols. Eu falei aqui, eu acho muito improvável que o São Paulo goleie o São Bernardo. E isso aconteceu. Então o São Paulo mostra que é um time que está pronto hoje. Está pronto para disputar o Campeonato Paulista. Calma. Calma. Né? Tá pronto. São Paulo é um time pronto hoje. É um time que sabe sofrer. É um time que sabe jogar nas adversidades. E agora joga pressão para cima do Corinthians. Que o Corinthians tem time para fazer 2-0 com muita tranquilidade. Isso tem. Isso tem. Mas do outro lado, tem um time que vai jogar para se defender. A gente já viu exemplos recentes de como se jogar com o Corinthians e ser eficiente. O que o Guarani precisa é de 0-0 para levar para as penalidades. Que aí não existe nível técnico. Aí as coisas se nivelam. Aí existe coração, existe quem tem mais cabeça, quem se preparou melhor para uma cobrança de penalidade, quem está com a perna mais pesada ou não. E aí o bicho pega. Então o Guarani só precisa de um 0-0. Agora, falar só precisa de um 0-0 parece fácil, né? É muito difícil conseguir contra um time do Corinthians na casa do Corinthians. Mas que é um resultado que eles vão buscar, que eles sabem como tem que se portar, isso sim a gente sabe que eles vão fazer. O São Bernardo fez isso. O Guarani vai fazer a mesma coisa. E o Corinthians contra times muito fechados não conseguiu fazer muito gol. Fez um gol no Palmeiras, né? Fez um gol no Novo Horizontino, time que já estava rebaixado. Então
precisa de 2 gols para fazer a semifinal na Neoquímica Arena. Porque se for a semifinal no Morumbi, a coisa vai complicar. Pode até passar, é que a gente fala. 0x0 leva para as penalidades. 1x1 leva para as penalidades. O Corinthians não precisa ganhar do São Paulo. Mas entenda que o caminho fica muito mais complicado, né? O caminho fica muito mais difícil. Então agora São Paulo fez o seu papel e joga a pressão pro outro lado. Agora aguarda Corinthians ou Guarani, tá? Quando saiu o gol do São Bernardo, eu falei, olha, e eu falei ontem, a zebra tava aí e eu acho que ainda é possível acontecer uma zebra, tá? Eu ainda acho que é possível. Porque a gente viu, assim, eu acho que a expulsão comprometeu muito. Eu imaginava que o São Paulo fosse fazer um gol, pelo menos, até pela pressão que vinha acontecendo. Mas eu falei, pô, se tiver no 11 contra 11, ainda mais depois do gol do Davó, eu falei, pô, agora o São Paulo consegue fazer um gol e vai para as penalidades. Aí vai ser difícil, hein? A zebra pode pintar, a zebra pode aprontar. Isso não aconteceu, né? O São Paulo foi muito eficiente. Grande mérito, a gente tem que exaltar. A gente tem que exaltar. Joga a pressão agora para o outro lado. Isso que é importante para a equipe de São Paulo. Agora descansa, vai assistir de camarote, tá? E aí aguarda o Guarani, ou Corinthians ou Guarani, tá? Amanhã não, hoje, amanhã é o jogo do Corinthians. Hoje tem Palmeiras, tem Bragantino. Outro jogo, Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Clube. Cruzeiro 2x0, hein? Praticamente encaminhou aí a classificação para final, né? Praticamente. Tá praticamente sacramentado. Não é minimizando nem nada, mas cara, né? O Cruzeiro é um time que tá muito ajeitado. É um time muito ajeitado, é um time muito arrumado, tá? E eu acho muito difícil esse resultado ser revertido. Acho praticamente impossível. 2x0 um placar muito possível de reverter, sim. Mas repito, o Cruzeiro é um time muito ajeitado, né? É um time que se encontrou aí nesse campeonato, nessa temporada, e vai continuar assim. Esse é um Cruzeiro. O Cruzeiro se ajeitou, né? Então acho que muito difícil. Eu acho que a perspectiva aí da final Cruzeiro e Galo, ela é bem possível, ela se torna cada vez mais real. E eu acho que vai acontecer. Pelo menos eu torço para todo respeito. Claro, as outras equipes que competem também. Os caras precisam da grana, a gente tem disso. A gente quer ver competitividade, né? A gente quer ver o negócio pegando fogo. Então a gente vai acompanhar amanhã aí o Atlético Mineiro encarando a Caldense, tá? Para ver aí se também encaminha a sua classificação para a final do Campeonato Mineiro, tá? Repito, amanhã Campeonato Paulista, Bragantino, Santo André, Palmeiras e Ituano. A gente vai acompanhar. Por hoje, agora sim eu vou encerrar o podcast, né? Me delonguei um pouco, que fazer um podcast. A gente sempre mira em um podcast de 20 minutos, meia hora. A gente sempre passa disso. Passa de meia hora, chega a 40 minutos, 50 minutos. Enfim, né? É importante a gente debater, falar sobre tudo pô, sem limitação de tempo, né? Senão fica muito preso, fica engessado. Mas foi legal, assim. Eu repito, vou acompanhar aí numa. A gente vai seguir acompanhando essa história do Corinthians, tá? Eu espero estar errado, já falei aqui. Não me alegro de falar sobre essas coisas. Da questão da Tausa, para ver se eles vão fazer esse repasse desse dinheiro. Até agora não foi noticiado nada. A gente vai seguir acompanhando. Vou tentar, final de semana aí, ver na íntegra essa entrevista do Abel Ferreira, pra gente, pelo menos semana que vem, a gente falar um pouco mais sobre as nossas impressões, né? Já vai ser tarde, mas poxa, antes tarde do que nunca, né? E é importante a gente ver na íntegra. É importante a gente ver de ponta a ponta para falar aí com propriedade sobre o assunto, tá certo? Gente, vou fechar por hoje, vamos acompanhar a rodada estaduais e amanhã a gente está de volta com mais podcast. Valeu, tchau!